Obrigado, bom dia. Prezados participantes, autoridades, empresas, empreendedores, estudantes e todos os presentes, é uma honra estar aqui hoje no Fórum de Soluções de Logística e Comércio Exterior Comexlog 2023, um evento que se destaca por seu compromisso em impulsionar nossa economia e enfrentar desafios prementes. Como presidente do Clube Empreendedor Brasil, meu papel é de facilitador, né? Um elo que une todos vocês, os verdadeiros protagonistas desse evento. O Comexlog é um encontro que visa enfrentar problemas, mas achar as soluções em nossos portos e operações logísticas. Também buscamos aproveitar o máximo potencial que o Rio de Janeiro possui no comércio exterior e na logística, explorando nossos recursos para o bem de todos. A relevância desse evento é indiscutível. Reunimos os maiores atores do mercado, juntamente com autoridades governamentais em âmbito estadual, municipal e federal. Impactamos em trazer soluções, ao ouvir os especialistas e agora ao incorporar estudantes e empreendedores a esse ambiente. Esse é um verdadeiro fórum de discussão e colaboração, onde todas as vozes são igualmente importantes. Gostaria de expressar meu sincero agradecimento a empresas e entidades que apoiaram aqui esse fórum, que não apenas acreditaram no evento, mas também patrocinaram, demonstrando o seu compromisso com o setor. Além disso, a presença de deputados e secretários de Estado é crucial, pois mostra o interesse e o comprometimento do governo em apoiar as iniciativas do segmento. O ambiente que temos aqui é propício para discussão e ação. Estamos no coração do porto, cercado por empresas que mantêm nossa economia em movimento. As mesas de discussão abordarão tópicos de extrema relevância, lideradas pelos maiores especialistas do setor. E temos 2 dias inteiros de imersão para aprofundar nossa compreensão dos principais assuntos. Meu papel, ao lado do meu sócio Leonardo Ribeiro e da diretora de Comércio Exterior do clube, Rita Fernandes, foi unir os maiores atores do segmento para criar um ambiente propício à discussão de soluções. Nossa missão é garantir que essas discussões cheguem às autoridades e a todos os cidadãos e empreendedores da área. Queremos alavancar a economia do Rio de Janeiro e dar protagonismo a quem movimenta tanto dinheiro em nosso estado, que são todos vocês. O que vocês podem esperar nos próximos 2 dias? Muito conteúdo de alta qualidade, vindo dos melhores e maiores especialistas nos quais acreditamos. Teremos espaços para conexões e networking que podem resultar em parcerias estratégicas duradouras. Cada um de vocês tem um papel fundamental nesse evento. As empresas e executivos trazem a realidade do dia a dia, oferecendo soluções para problemas e mostrando o que há de bom no setor. As autoridades nos mostram o que já está sendo feito e como irá fazer mais e melhor com base nas contribuições das empresas. As entidades de representantes do setor trazem peso e voz à discussão. Os empreendedores oferecem soluções inovadoras que podem transformar ainda mais as operações do setor. E os estudantes demonstram que o Rio de Janeiro possui gente interessada no assunto e mão de obra qualificada para o trabalho. Em nome de todos os envolvidos no Comexlog 2023, gostaria de expressar nosso profundo agradecimento a cada um de vocês. Seu compromisso e participação são fundamentais para o sucesso desse evento. Lembre-se que nos próximos 2 dias, todos ganham. Cada empresa, cada empreendedor, cada estudante e nossa cidade, estado e país como um todo. Juntos, nós aqui nesse evento, estamos construindo um futuro mais promissor e sustentável para a logística e comércio exterior. Agradeço e bom evento a todos. Da Logística Brasil, você pode vir até aqui. Bom dia a todos os presentes. Bom dia aos participantes do Governo do Estado, deputado Júlio Lopes, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, faz muito aqui pelo nosso Estado, pela nossa logística, pelo nosso comércio exterior. Eu fico muito feliz por esse segundo evento. Eu participei no ano passado do primeiro, e acho que mais eventos como esse evento principalmente, tem que ser fortalecido, até pela própria natureza de quem organiza, né, que é a energia do empreendedorismo. Nós precisamos resgatar o Rio de Janeiro. Ontem a gente conversava no grupo da Associação Comercial, né, Felipe? Nós aqui ficávamos head office das principais empresas de navegação do país, e hoje está tudo em São Paulo ou em Santos. Nós estamos perdendo. O Estado do Rio de Janeiro, a quem diz que a gente vem ganhando, eu não vou concordar.
A gente tem muito o que fazer. E como eu não gosto de criticar aquilo que eu não torno ação, eu desde 2014 tirei para mim a missão de poder ajudar a minha cidade, o meu estado, porque é aqui que eu moro, é aqui que eu quero criar minha filha. E quando a gente vê algumas pesquisas no jornal falando que a maior parte dos cariocas querem ir embora daqui, né, isso é muito triste. Nós moramos num estado rico, numa cidade rica, e a gente precisa, no nosso comércio exterior, falando especificamente do nosso tema, que os nossos profissionais de comércio exterior se dediquem a essas questões coletivas. Precisamos de mais dedicação, de mais trabalho. Se a gente puder tirar 1 hora do nosso dia para refletir sobre como está o estado do Rio de Janeiro e criar ideias para mudar, levar ideias, sem ter medo de ser uma ideia que não vai colar, sem vaidade, trabalhar pelo Estado. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Ninguém vai resolver o nosso problema. Só a política, sem a nossa participação, não vai resolver o nosso problema. O Rio de Janeiro vai sair, o comércio exterior do Rio de Janeiro vai crescer com os nossos profissionais, que são extremamente qualificados, experientes. Eu, nos 5 anos de aniversário da Logística Brasil, uma coisa que eu destaquei sempre foi: ser presidente da Logística Brasil exige muito de mim, porque em todos os lugares que eu vou debater, eu debato com profissionais de altíssimo nível. Não é fácil, requer dedicação. A gente tem que dividir o tempo da associação, que é um tempo que eu tento usar, que eu uso para o interesse público, para o interesse comum da sociedade. É muito difícil você colocar essas coisas em prática. É muito difícil, os profissionais são gabaritados para você colocar aquilo num debate, aquele assunto, e colocar aquilo numa pauta importante, né? Nós temos iniciativas interessantes do governo do Estado. Nós tivemos agora aqui a CEDEMAR, que é a comissão, uma ideia excelente. E lá a gente conversando com o deputado Hugo Leal, ele apresentando, ficamos felizes com o retorno da CEDEMAR, que, segundo o nosso governo do Estado, 44% do PIB do Estado é a economia do mar, e eu acho que mais de 90% disso passa pelos nossos portos, 90% disso. Né? Então, nós somos relevantes, o comércio exterior é relevante, e eu falava, a gente precisa de comissão para dar encaminhamento nas coisas. A gente tem que entregar um trabalho e receber um feedback, e, a partir desse feedback que a gente tiver, trabalhar mais para que seja dado um encaminhamento. A gente tem que trabalhar com objetividade, e que a gente saia daqui com encaminhamentos, sim, sobre aquilo que a gente está discutindo, porque é importante chegar no governador, é importante chegar no prefeito da cidade. Nós, em relação ao porto, aqui no Rio de Janeiro, o ano passado o meu painel foi a relação porto-cidade. Como é difícil a relação porto-cidade no Rio de Janeiro, né? Aqui é o 3º ou 4º maior ponto de arrecadação de ICMS do Estado. Como é difícil você ver uma prefeitura planejando inaugurar um BRT, ok, ninguém vai discutir se é bom ou se é ruim, mas numa ameaça de botar todos os caminhões na pista lateral da Avenida Brasil, que é inviável, com ônibus com alimentador do BRT dividindo 2 faixas. No último evento que nós tivemos, do Coalizão Segurança Pública, com um roubo de carga, que é um problema que o Sindicarga vem tratando com excelência, diga-se de passagem. Felipe pode falar aqui melhor, mas tivemos pouco mais de 150 roubos de carga e já chegamos a 900 no mês. Então, nós estamos botando o nível, graças ao trabalho do Sindicarga, um trabalho brilhante da polícia, estamos colocando o Rio no mapa de segurança, de novo, para transporte de carga. Mas a gente tem muito a fazer. A gente tem muito a fazer. E a integração do município com o Estado nisso é importantíssimo. A gente trabalhar no mesmo sentido. É isso que a gente precisa fazer. E que cada profissional que está aqui hoje, isso aqui deveria estar entupido hoje, na minha opinião, de gente. Sabe? Isso aqui deveria estar entupido de gente. E de gente disposta a mudar o Rio de Janeiro. Porque não adianta, sabe, vir para evento e sair daqui e não fazer nada. Dá no mesmo, você só veio a um evento. Você deixou, de repente, de trabalhar 2 horas, 3 horas e veio aqui assistir um evento. E o que eu vou fazer com essa informação? Nada.
Por que eu vou brigar pelo mercado que eu trabalho? Nada. Como é que esse mercado continua? Eu acho que a gente tem que tornar mais ações. Eu fico triste de ver espaços aqui. Fico muito triste, porque o Rio de Janeiro merece muito mais, merece que isso aqui estivesse entupido de gente. Então, o recado que eu fico é assim, vamos sair daqui hoje, vamos sair daqui pensando em ações, no que a gente pode fazer para ajudar. Não adianta ficar cobrando do governo, não adianta eu ficar aqui no deputado Júlio Lopes, um deputado disponível a gente o tempo todo. Deputado, estou com esse problema, estou com esse problema. Ele tem vários problemas. Todo mundo chega num deputado, ou todo mundo chega no governo do Estado, na Priscila, com problema. Mas ninguém leva a solução. Só que ela não tem aquele problema que a gente está levando. Ela tem outros 10, 20 deputados, tem outros 50 assuntos. Se a gente não levar a coisa pronta da nossa parte, as nossas ideias, o que a gente precisa fazer, se a gente não levar o caminho para o governo, para o parlamento, não vai adiantar nada. Vai entrar na fila de centenas de problemas que eles têm para resolver, não vão ser resolvidos, vão passar os anos. Nós, profissionais, nós vamos lá, nós fazemos cursos, nós fazemos pós-graduação, nós fazemos mestrado. Para quê? Só para a sua vida profissional, isso é pouco. Isso tudo que a gente aprende, a gente tem que usar para o Rio de Janeiro, para fortalecer o nosso Estado. Eu sou daqui. Eu quero que isso aqui cresça. Eu quero que o meu Estado se desenvolva. Então, um recado que eu gostaria de passar nessa abertura, agradecendo aos senhores e pedindo desculpa pela forma direta com a qual eu falo, mas eu não sei falar de outra forma. Foi assim que eu cresci, foi assim que eu fui educado, falando a verdade. Vamos trabalhar pelo nosso Estado, vamos aproveitar esse dia de hoje, tentar mudar alguma coisa nos nossos comportamentos, para que a gente saia daqui e fale, Clube do Empreendedor, o que a gente tem aí de encaminhamento, o que eu posso te ajudar? O que, na verdade, você pode se ajudar e ajudar os seus colegas, seus familiares. O comércio exterior no Rio, o sistema portuário do Rio é de extrema relevância para a arrecadação. Nós já estamos prevendo déficit, por causa de todas essas questões que envolveram ICMS aí no passado. E nós temos um programa, por exemplo, um benefício fiscal, que é o Rio Comex, que pode trazer 2,1 bi num ramp-up de 3 anos para o Estado, trazer as grandes trades, mas a gente não consegue fazer uma alteração na lei. Porque não há uma compreensão na nossa LERJ de que só preciso mudar aquilo. Aí não, você entra com um projeto de lei para alterar um dispositivo, vem umas emendas inacreditáveis, sabe? E ninguém está pensando, eu preciso arrecadar. O meu déficit vai ser de 6, passa a ser de 4. Já fica mais administrável. Só que não é só ICMS, é emprego que vem para cá, é galpão que vai se instalar aqui, são serviços conexos ao comércio exterior que crescem. A gente não tem, por exemplo, uma medição, a ideia do que o porto gera, se a gente for pensar no ecossistema inteiro que ele tem em volta dele. O maior ICMS não é arrecadado pelos terminais, é arrecadado fora, por aquela série de prestação de serviços que tem. Quando a gente cruza isso, o Riley, que era da Firjan, está no governo do Estado, fez um cruzamento de ISS em 2017, chegava perto de 1 bi por ano. E ISS é um imposto de 5% sobre serviços conexos. Isso aqui, nós temos uma fonte de riqueza, 15% da estrutura portuária está no Estado do Rio de Janeiro. Porto do Açu, Porto de Itaguaí, a gente tem porto para tudo quanto é lugar, a gente tem condição de escoar. A nossa logística pode melhorar? Claro que pode e deve. Mas ela é uma das melhores do país para a questão portuária, para escoamento de carga. O que a gente não pode, a Rita me falava aqui, cadê a Rita? Estava conversando com ela outro dia, ela falava assim, poxa, se a gente recuperasse 20% das cargas que a gente perdeu para Santa Catarina, quantos empregos isso não traria para o nosso setor? O quanto de arrecadação isso não aumentaria? Então, vamos ouvir hoje as pessoas que estão aqui são pessoas atuantes. Meu irmão Felipe, aí, de batalha, atuante demais pelo comércio exterior do Rio de Janeiro. Nosso presidente agora aqui da Codim, receba nossos importadores de braços abertos. Eu peço, priorize isso, porque o comércio exterior do Rio precisa. Que se puder acelerar no processo, dentro da legalidade, dentro das 4 linhas, como a gente diz, faça. Não vamos deixar um processo parado. Cada processo que a gente para aqui, cada exigência, desculpa o termo, sem dar vontade de falar, cada exigência idiota que se faz para o importador, isso é um atraso para o Rio de Janeiro, isso reverbera. Nosso setor todo se conhece, está sempre em eventos.
E a gente vai no 3,33, são 3 para falar bem e 33 para falar mal. Até quem não passa está falando mal. Não dá. Eu não posso chegar em Santa Catarina no evento e falar o Rio é inviável. O Rio é viável, é mais viável que aqui. Vocês só têm o que têm porque vocês têm benefício fiscal, vocês causam distorções logísticas no país. Isso até agora é a reforma tributária, deputada. A gente tem que corrigir isso. A carga não pode subir 1.500 quilômetros, 1.200 quilômetros para ficar distante do mercado consumidor. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente inverteu a logística. Tudo aquilo que a gente aprende em logística é invertido por causa de benefício fiscal. E a gente não consegue recuperar o que perdeu. A gente está criando dificuldade. Desculpa, quando não era na Codinha, não vou falar antes do senhor. Mas já tivemos problemas no passado, corrigiu, né, Felipe? Quando não é de um lado, é do outro. Agora eu quero mudar a lei, fazer um detalhe na lei, para trazer as grandes tradings para cá, com seus CNPJs principais, elas têm que constituir uma filial, uma nova empresa aqui, e a gente não consegue. Porque todas as trades que estão em Santa Catarina, elas vendem para o Rio de Janeiro, porque aqui é o segundo maior mercado consumidor do país. Então, assim, peço encarecidamente a cada uma das senhoras e dos senhores que estão aqui, vamos anotar o que está sendo falado, vamos ter ideia, vamos mandar para o Clube do Empreendedor por e-mail, olha, minha ideia é essa, eu gostei disso, vamos fazer isso. Eu tenho certeza que com a experiência de cada um de vocês aqui, eu vejo gente que está há anos no mercado, a experiência e o conhecimento de vocês, a gente pode construir um Rio de Janeiro, porque a gente precisa reconstruir isso tudo. Tornar os nossos pensamentos em ações, executar aquilo que a gente pensa, executar nossas ideias, porque só a partir desse momento eu posso cobrar. Porque eu não posso cobrar aquilo que eu não tomo atitude nenhuma. Eu preciso de uma ação. Se não vem resposta, eu cobro. Se eu não faço ação, se eu fico sentado esperando alguém fazer, acabou. Depende muito mais da gente do comércio exterior. Vamos encher o saco lá da Priscila no Palácio Guanabara, vamos encher o saco do deputado Júlio Lopes, mas com ideias. Para botar a equipe dele, que é competente. Fui almoçar com o Luiz Leão, ele tinha saído numa reunião com o senhor na sexta-feira, ele ficou maravilhado com a sua equipe de jovens lá, trabalhando, cabeça nova, cabeça fresca. Gente, vamos aproveitar essas equipes dos parlamentares. Vamos levar a coisa pronta. Cada um aqui tem uma ideia, cada um aqui tem uma crítica. As críticas são válidas para serem transformadas em boas ideias. Não é sentar e reclamar, o Rio, a segurança pública. Tem jeito. Prova disso. Roubo de carga. O Rio é tido como um dos estados mais violentos, a mídia não ajuda em nada o Estado, só critica. É muito fácil ficar num estúdio bebendo café e falando besteira, como fico todo dia de manhã a gente ouve. Como no dia lá do protesto do roubo de carga, eu tive que dar uma entrevista na TV e falei para a jornalista, tudo que acontece no Rio tem um pouquinho de coisa que ajuda a explicar. E o comportamento de vocês naquele estúdio ajuda a explicar o que está aqui. Também. Não é só, mas ajuda a explicar. É um pouquinho, é um somatório de pequenas coisas que vão piorando a nossa situação. Então, vamos sair daqui com ideia. Sabe, do ano que vem, vamos fazer desse aqui Clube do Empreendedor, essa energia empreendedora que atrai jovens, que atrai os novos profissionais do setor, os futuros investidores do setor. Gente, vamos aproveitar isso. Quem sabe a gente resgatar, ter uma feira de logística de um dia aqui. Mas por que a logística não está aqui? Por que está tudo em São Paulo? Isso aqui eu também sou grande. Vamos criar o nosso movimento, fazer disso aqui. Ontem o Felipe falava no grupo da Associação Comercial, vamos fazer desse evento aqui, tão próximo da gente, tão aberto a gente. Então, sabe, eu sentei com o Leonardo, com o Rafael, dei ideia, compraram ideia, foi a ideia que eles acharam melhor, mas de mudar para criar acesso, né, às empresas, como é que eu forneço para o porto, o que eu preciso ter de compliance, o que eu preciso ter no meu currículo para tentar um trabalho ali como executivo de um terminal. Isso é importante ter aqui, eles colocaram isso para a parte da tarde, palestras interessantes com cases, para as pessoas ouvirem. Mas o mais importante é que cada um dos poucos que estão aqui, porque são poucos ainda, se a gente puder sair daqui e cada um tiver uma ideia,
ou a partir de uma crítica, e mandar um e-mail com a ideia para que a gente possa trabalhar, porque eu vou me sentar com eles, Felipe vai sentar, a gente vai levar para o governo, vamos trabalhar as boas ideias. Se a sua ideia não for escolhida, paciência, melhora a sua ideia, mas não para. Eu costumo dizer que a Logística Brasil ganhou muita coisa. Nós tivemos muitas vitórias, mas nós perdemos a maioria. Mas ganhamos no que era importante. E nem sempre a gente vai ter a nossa ideia acolhida, mas a gente tem que dar ideia, tem que insistir. Uma hora vai. Isso não é pessoal. Isso é pelo Estado. A gente tem que parar. Assim, vou dar a minha ideia porque eu acho que é o melhor. Vou dar de novo e vou insistir nisso. E vamos tornar isso em ação, para cobrar ação. E vamos entregar as coisas mais prontas, em vez de ficar reclamando. Era essa a mensagem, agradecendo a vocês, que eu gostaria de passar, porque, desculpem até o tom às vezes, mas é o nosso dia a dia e não é fácil. Não é fácil brigar pelas coisas boas para o Estado, não é fácil, sabe, todo dia tem que ter uma ideia, não é fácil essa batalha, você abre mão da sua vida pessoal, você abre mão de muita coisa, mas, no final, vai valer a pena. Obrigado. Passo a palavra agora a Felipe Coelho. Tem um microfone ao lado, se você preferir fazer sentado, não tem problema. Felipe Coelho, que é diretor de portos do Sindicarga e FETranscarga. Pode falar. Bom dia a todos. Eu estou aqui representando o nosso presidente Silvio Carvalho, do Sindicarga, e o nosso presidente Eduardo Rebuzzi, da FETranscarga. Agradecer ao Rafael, né, e ao Leonardo e à Rita o convite da gente estar aqui hoje, podendo bater um papo sobre o que o setor representa para a economia do nosso Estado. Eu corroboro com o André, né, nas suas opiniões, no seu posicionamento, ao mesmo tempo que eu antagonizo um pouquinho com o fato de que a gente já esteve numa situação mais distante da melhoria do que a gente está agora. A gente fala, né, a gente brinca aqui, olhar o copo meio cheio ou meio vazio. O André tem razão em todas as colocações que ele faz. Mas, até 2019, a gente não tinha, deputado, nenhuma ferramenta legal, fiscal, que nos colocasse numa posição de briga, de retomada no comércio exterior. A gente vai ter uma mesa específica para falar sobre benefícios fiscais, né? Mas o governador, ainda como vice, o governador Cláudio Castro nos deu a oportunidade de ser ouvido. Hoje, dentro do nosso setor, existem duas ferramentas fiscais que nos oportunizam buscar retomar a competitividade que a gente não deveria ter perdido. Existem melhorias a serem feitas, mas muitas melhorias foram feitas. Estamos aqui hoje para discutir essas melhorias, estamos aqui hoje para discutir essas oportunidades, como aprimorar essas ferramentas, como divulgar melhor essas ferramentas, mas alguns passos já foram dados. E aí, como o André falou, né, de 10 brigas ele ganha 3. Amanhã, de 10 brigas, a gente ganha 7. Até que a gente começa a ganhar mais brigas e assim vai. Então, eu acho que a gente tem de aproveitar esse momento, né, um privilégio da gente ter o presidente da CODIN, né, seu diretor de incentivos, o deputado Júlio Lopes e tantas outras pessoas importantes aqui do setor, né, que estarem aqui aptas, dedicando seu tempo para estar conversando sobre o Rio de Janeiro. Isso para a gente é muito rico, né? E aí faço também das palavras do André as minhas. Eu queria que isso aqui tivesse lotado, mas eu tenho certeza que esse movimento é um começo, e todo começo é difícil. É o segundo evento que a gente faz. Ontem eu estava falando no grupo que a gente tem potencial de transformar o Rio de Janeiro, né, recuperar a economia utilizando os nossos equipamentos portuários e aeroportuários. A gente tem um grande equipamento que é o Galeão, que tem estado em discussão ultimamente, mas com muitos investimentos feitos. E, infelizmente, pela nossa ausência de política de Estado, não de governo, a gente tem perdido a oportunidade de tornar o Galeão, né, o segundo aeroporto mais importante do Brasil, porque, economicamente, infelizmente, a gente está muito distante de São Paulo ainda, mas o Galeão tem essa vocação, né? Nós ainda somos o segundo PIB, do lado do primeiro e do lado do terceiro, e o terceiro não tem mar. O terceiro precisa dos nossos portos para estar comercializando as suas cargas, tanto de importação quanto de exportação. E o que está faltando para isso? Está faltando a gente ter mais momentos assim,
a gente aproximar as autoridades do setor privado para fazer discussões republicanas, discussões que vão trazer melhoria às ferramentas que hoje já estão disponíveis. E uma oportunidade como essa aqui a gente não pode perder. Eu sempre brinco que é o seguinte, eu sou carioca, mas eu fui para Brasília, eu tinha 7 anos. Meu pai é militar, foi transferido e eu fui para lá. E quando o garoto pré-adolescente, era bonito ser carioca. Você chegava em Brasília, o carioca. Fala, né, não sei como é que se usa a gíria hoje, mas na época tirava onda ser carioca. O Rio de Janeiro era cantado, do Leme ao Pontal, né, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, o Rio de Janeiro era cantado. Hoje, né, as referências que têm surgido, eu não deixo as minhas filhas ouvirem. Falta para a gente recuperar isso. Né? Então, está dependendo da gente aqui. O povo do Rio de Janeiro é um povo trabalhador. Às vezes as pessoas brincam, né, que o carioca não gosta de trabalhar, o carioca gosta de praia. Pega um avião, 6 horas da manhã, no Santos Dumont, para você ver se Santos Dumont está vazio. Se tem ponto de ônibus vazio no caminho. O carioca é trabalhador, o povo fluminense é um povo trabalhador. Agora, a gente precisa se posicionar de uma forma em que a gente recupere a posição que a gente não devia ter perdido. O Rio de Janeiro precisa voltar a ser cantado. O Rio de Janeiro precisa voltar para os holofotes no cenário nacional. E está na nossa mão. Né? A gente começou uma mobilização em 2019, no começo do governo Cláudio Castro. Ele nos oportunizou mais momentos de briga. No ano passado, com o secretário Nicola Mittioni, que é o secretário da Casa Civil, ele nos abriu espaço para o que está faltando, o que precisa ser feito para melhorar. Quando nós conseguimos nos aproximar mais da CODIM, com então presidente Júlio, e agora com o presidente Fábio, a gente tem um secretário de Fazenda muito empreendedor, muito voltado para o empresariado, que vai estar presente hoje aqui com a gente. E o que vai faltar é a gente discutir. A gente tem falado o seguinte, são 3 pilares que a gente precisa se basear. As ferramentas estão postas. Os equipamentos logísticos estão prontos e com ociosidade. Portos e aeroportos ociosos, com espaço para a gente trabalhar. Retroárea, à vontade. Transportadores, à vontade. Despachantes aduaneiros, dos melhores. O que está faltando? A gente se juntar para trabalhar basicamente em 3 pilares. Primeiro pilar, comunicação e atração. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no painel. A gente é ótimo em comunicar desgraça. A gente precisa aprender a comunicar o que a gente tem de bom. Isso passa pelas instituições, isso passa por nós, cariocas e fluminenses, que temos as nossas redes sociais e temos que parar de divulgar o que é ruim. Isso passa pelas entidades governamentais, para fazerem a publicidade daquilo que é bom, né? E pelas estratégias de se estabelecerem políticas de atração. Né? Eu estava conversando com o presidente Fábio aqui, e para mim é música para os ouvidos o que ele falou de me passa o nome de quem são as 10 principais trading companies que eu vou ligar pessoalmente para elas. Eu quero saber o que está faltando para elas estarem aqui. Isso para mim é música. Isso é entender a vocação de uma companhia de desenvolvimento. É entender que a companhia de desenvolvimento tem de estender o tapete vermelho para o investidor, ouvir do investidor qual é a dificuldade, qual é a necessidade e o que ele precisa para gerar emprego no nosso estado. Isso vai ser corroborado por uma Secretaria de Fazenda e validado por uma CPPDE. Então, esse é o processo em que nós temos que buscar e a gente precisa olhar o copo meio cheio. Muita coisa tem para ser feita, mas muita coisa já foi feita. Então, vamos valorizar essa oportunidade, vamos cobrar dos organizadores uma agenda propositiva no final. A gente quer saber o que vai ser tomado de nota de agenda propositiva para que a gente possa, junto ao nosso deputado, junto ao nosso presidente, o Luiz representando o recém-presidente, né, Companhia Docs Francisco, vamos batalhar, que está na nossa mão fazer do Rio de Janeiro a potência que ele já foi. Obrigado, gente, pela oportunidade. Passo a palavra agora a Fábio Picanso, diretor-presidente da CODIM, Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos.
É um prazer estar aqui. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Rafael e ao Leonardo a oportunidade de estar nesse evento de tamanha significância para o Estado. Gostaria de agradecer a presença de todos na pessoa do deputado Júlio Lopes, sempre grandioso nesses projetos que ligam ao empreendedorismo. É um desafio grande, eu não venho desse segmento, né, mas estou totalmente aberto e disposto a fazer o máximo para o empreendedor do Estado. Coloquei para o nosso Felipe que as portas da Codim estarão abertas o tempo todo para todos os empresários, meu telefone pessoal aberto a todos, para que tenham acesso à Codim, para que façam parte da família Codim. Nós temos um corpo técnico que tem muito a ajudar, cooperar, mas eu preciso de vocês. Quando eu digo eu falo a Codim. A Codim precisa de vocês. Não adianta, como o André falou, somente crítica. Tragam a solução. Eu terei o maior prazer, e quando repito, a Codim terá o maior prazer em cooperar, em fazer com que a logística e o comércio exterior tome um cenário relevante no Rio de Janeiro para o Brasil. A vocação é extrema, mas as ferramentas, como o Felipe disse, nós já temos. O que precisamos realmente é executar. E eu conto com a colaboração de vocês. Espero poder ajudar. Passo a palavra. Um bom dia para vocês, um ótimo evento. Para fecharmos a participação na mesa de abertura do evento, passo a palavra a Luiz Terza Silveira, da Fonseca Filho, Superintendente de Gestão Estratégica da Portos Rio. Senhoras e senhores, bom dia. Eu saúdo a comunidade portuária presente, nosso deputado Júlio Lopes, que tanto trabalha pelo setor de infraestrutura, cumprimento a todos. Se a gente tivesse combinado, o discurso estaria... Eu estou até complicado, porque eu tinha feito um roteiro aqui e a gente vai... Parece que a gente combinou de todos falarem no mesmo ponto, então não vou seguir o roteiro. Primeiro, falando um pouco da Portos Rio. Portos Rio é a autoridade portuária federal responsável pela administração de 4 portos no estado do Rio de Janeiro. Porto do Rio, Porto de Itaguaí, Angra dos Reis e Niterói. Nós somos o 4º maior complexo portuário do Brasil. Se você considerar só os portos públicos, nós somos o 2º maior complexo portuário do Brasil. É importante estar no sangue de todos. Hoje a gente movimenta o patamar de 60 milhões de toneladas com projetos de investimento para aumentar significativamente isso. Tá? Os nossos terminais parceiros são de primeira linha, em todas as áreas. A gente tem o Porto do Rio, é um dos portos mais diversificados do Brasil. Container, granéis sólidos, granéis de líquidos, passageiros, apoio offshore, que é uma característica nossa. Desse ano até o final do ano que vem, a Portos Rio está investindo R$500 bilhão só em dragagens. Para que esse investimento? Para que a gente possa receber, está apto a receber no Porto do Rio, os navios de 366 metros de comprimento, são os maiores navios do mundo. Essa condição nos dá a possibilidade de estabelecer novas rotas, ou seja, a gente vai aumentar a atratividade do porto para novas rotas internacionais. Além disso, a gente vai reduzir o tempo de operação, vai poder trabalhar com uma capacidade maior em alguns trechos. Para vocês saberem, aqui em frente, no caso da Gamboa, a gente está investindo R$150 milhões na ampliação e no reforço desse Casca Centenário. Então, a operação desse trecho ela vai poder ser dinamizada. Mas o que eu queria falar não era desses dados da Portos Rio, porque a infraestrutura por si só ela não traz negócio, né? Ela possibilita o negócio. A essência da missão da autoridade portuária é prover infraestrutura. Então, isso a gente está fazendo. E a gente está investindo muito dinheiro nisso. Os recursos do PAC, o Ministério tem direcionado assim, muito esforço para a infraestrutura. Mas o resultado do porto ele vem de um ambiente de negócio sadio. Então, para vocês terem uma noção, os nossos terminais de container hoje, eles trabalham sim, estão ansiosos. Trabalham 25% talvez da sua capacidade instalada. Mas sendo modesto, hoje a gente poderia estar movimentando o dobro
de contêineres que a gente movimenta. A gente podia estar movimentando cerca de 1,5 milhão de contêineres por ano. Então, tá aí, eu acho um grande ganho, talvez um objetivo concreto para a gente direcionar as ações, né? Assim, vamos voltar a ser atrativos. E ser atrativos é ter um ambiente de negócio saudável, é pautar a discussão da reindustrialização do Estado do Rio. A gente precisa ter uma retomada econômica, a gente precisa ter um dinamismo, precisa aproveitar, obviamente, a nossa vocação de óleo, gás e energia, e o setor naval, que tudo indica que vai ser retomado, mas buscar também os outros setores que, ao longo do tempo, saíram daqui e foram para São Paulo, para Bahia, para Minas, né? Porque é isso que vai trazer carga para cá. Tá? Então, esse era um ponto chave de discutir. Eu ia falar também da segurança. Então, e aí a segurança são 2 aspectos, assim, para vocês terem uma noção do Porto do Rio, que está aqui do lado. O Porto do Rio hoje tem 280 câmeras de altíssima definição. Tem câmeras térmicas, câmeras noturnas, sensores de movimento. A gente tem uma das guardas portuárias mais capacitadas do Brasil. A gente tem o mais moderno centro de comando e controle do Brasil. Então, dentro da nossa jurisdição, nós estamos cuidando da segurança. A questão é o ambiente do muro para fora, assim, né, dos nossos acessos viários. Então, a gente precisa ter uma agenda, aproveitando essa GLO que foi decretada e está começando hoje para portos e aeroportos, que a gente cobre, como comunidade portuária, ações que, de fato, sejam concretas e de longo prazo, para garantir esse ambiente seguro para a carga poder entrar e sair do porto, né? Sem que a gente tenha preços de seguros proibitivos ou sem que empresários decidam movimentar em outro lugar por uma questão de receio. Tá? Então, em nome do presidente Francisco, que estava num outro compromisso, recém-chegado, em nome da diretoria executiva, eu registro o empenho de construir junto com a comunidade esse esforço, a gente caminhar junto, né? A gente não pode ser um ente isolado, construir pontes. A gente estava conversando mais cedo da necessidade de construir pontes, da necessidade da comunidade, sem ser a portuária, né? Da população conhecer o porto. Então, fica um apelo ao governo do Estado, talvez na estrutura da Secretaria do Mar, aos representantes do Sistema S. A gente precisa fazer um mapeamento atual e denso da cadeia produtiva marítimo-portuária, né? E também do que se desdobra em comércio exterior. Porque com esses dados, a gente consegue pautar a nossa discussão de uma forma que o André estava falando mais cedo. As pessoas precisam entender o que a gente gera de emprego. E são empregos qualificados. Trabalhar no setor portuário, transporte, é emprego qualificado. O que a gente gera de arrecadação? Tem um número mágico em 2007, 2008, de um estudo que foi feito pela Cefaz, que o Porto do Rio arrecadava, na época, 3 bilhões de reais em ICMS. Entendeu? Só o Porto do Rio. Então, esses dados precisam estar na mesa e para a gente, junto com a nossa bancada parlamentar, com o governo do Estado, enfrentar também essas aventuras legislativas que estão ameaçando hoje a nossa sobrevivência. Porque hoje correm na LERJ PLs que querem sobretaxar a atividade ou que querem simplesmente, espero que não vá para frente, óbvio, mas se concretizado for, ele inviabiliza a operação. Então, esse argumento, não só do argumento técnico, porque o setor portuário e marítimo é um dos mais regulamentados do mundo, mais regulamentados e normatizados do mundo. Mas a gente precisa ter um dado atual, reforçado, governo do Estado, Sistema S, para colocar na mesa para que nenhuma aventura legislativa, ou mesmo em relações porto-cidade, com prefeitos que resolvam fazer projetos que impactem o nosso ambiente, antes de tudo, eles entendam a importância disso aqui. Um porto é um ativo natural, né? Por definição.
Então, assim, na verdade, a natureza escolhe um local apropriado para ter um porto. O Rio tem 2 portos de porte internacional, de grande porte internacional. Então, nós somos privilegiados. Nós somos o único estado que tem 2 portos grandes, né? Públicos e acessíveis a todos. Então, é um momento que... E esse evento é maravilhoso, parabéns pela iniciativa. Tá? Eu espero que a gente possa sair daqui com uma agenda propositiva, com uma agenda formal e com encaminhamento devido a quem de direito. Fico à disposição de todos, muito obrigado, bom evento para todos. Agradeço a participação de todos na mesa de abertura do nosso 2º Fórum de Logística e Comércio Exterior do Estado do Rio. Peço que vocês se levantem, chamo ao palco o presidente do Clube Empreendedor Brasil,